Boa tarde. Vamos esperando aqui o pessoal ir chegando. Vamos já visualizar em cima de hoje. Ué, muito bem, deu certo. Mas, só que eu acho que você tem que virar teu celular, deixar ele de pé. Em pé. Aí eu vejo você de pé, deitada. Não. Olha o fim da tarde lá no fundo, gente, que coisa maravilhosa. Aí, Bom, assim? abaixa um pouquinho para eu ver o seu rosto, que está um pouco alto, o celular. Você colocou em algum suporte? Estou arrumando aqui. Espera aí um pouquinho Isso. só. Baixa um pouquinho só. Isso. Pessoal que está chegando, boa noite. Para quem não me conhece, né, que está entrando aqui na live, que conhece a Mara, meu nome é Elaine. Eu comecei essa divulgação, né, na verdade, fazer essas reflexões há 1 ano e 3 meses. E aí, esse ano, continuamos, claro, devido a ainda, né, as coisas que estão acontecendo. Podem seguir o meu perfil, ele é aberto, tá? Soraya, linda. E hoje, eu não conhecia a Mara, desculpa. E aí, por conta de uma colega, assim, que eu também não conheço pessoalmente, a gente acabou se conhecendo. E eu tenho muita alegria de estar recebendo ela, porque as pessoas que eu conheço, né, que me chamaram pelo WhatsApp, me mandaram mensagens, só falaram coisas boas dessa professora, dessa coordenadora maravilhosa do curso de enfermagem da Unifeob. E eu acho que a gente pode começar, né? O pessoal já está entrando. Podemos começar, Mara? Eu não estou te ouvindo. Estou à sua disposição, não viu? Agora eu te ouvi. Agora sim. Então tá. Então vamos lá. Eu acho que podia baixar um pouquinho mais ainda a tua câmera. Isso, agora tá perfeito. Agora ficou bom. Aí. Mara, vamos lá, né? Vamos começar com o nosso bate-papo. Gente, ela me passou um roteiro maravilhoso. Eu também estou super animada, Gabi. Eu, né, já dei essa introdução para as pessoas irem chegando, mas eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente começar propriamente no nosso assunto, né? Por que enfermagem? O que te levou a escolher a enfermagem? Era isso que eu queria. Esse olhar assim, ai meu Deus, me pegou de surpresa. Eu não falei para ela, viu, gente? Verdade, Relembra nos anos. Oi? assim, a enfermagem, para mim, ela é muito significativa. Na verdade, eu sempre fui do esporte. Eu não me dei muito para estudar, não. Tinha todas as condições possíveis para estudar, para continuar, né? Eu gosto muito de esporte. E aí, quando eu fui comprar um cavalo manga larga em Campinas, eu morava em São Paulo, eu fui dono do cavalo. Em 9 meses eu estava casada com o dono do cavalo. E aí foi assim, um grande boom na minha vida. Ele como empresário, né, me tornei empresária também, mas aquilo estava vazio para mim, porque eu comecei a olhar a saúde, eu gosto muito da área da saúde, e eu quis prestar para a enfermagem, fiz enfermagem, graduação de enfermagem, e a partir disso mudou completamente a minha vida intelectual, a minha vida para a humanização, olhar a enfermidade, ao hospital. Eu sou muito ávida ao hospital, a esse espaço tão maravilhoso que é o hospital, no sentido dentro da humanização do acolhimento. E aí eu O fiz. pessoal tá falando que o som tá chiando e para mim também tá chegando chiado.
Tem algum fiozinho conectado? Tem alguma coisa que talvez produza essa interferência? Olha lá, tá vendo? A hora que você mexe aí, tá dando. Olha lá, sumiu o som. Acontece, gente, ao vivo é assim. É assim mesmo, né? Vamos só ver o que tá. E agora? Tá sem som. O que será que. Você quer sair e entrar de novo? Vamos ver, se você sair, talvez, se tiver ligado em algum fiozinho, pode estar dando aí alguma interferência. Eu faço sem o cabo, né? Então eu não sei como é que. Melhorou. Tá. A imagem também? Sim, vamos ver. Vamos ver, fala alguma coisa aí, vamos lá. Não, não está funcionando o som. Tá bom. Fica tranquila, vamos ver. Será, hein? Não, sem som. Estamos fazendo pelo celular, né? O que será aqui? Ainda estamos. Tenta tirar a capinha. Se tiver capinha, a Lívia está falando, tenta tirar a capinha. Melhorou, Ara? Melhorou. Vamos ver. Tem som? Tem som, tem imagem, estou te vendo bem. Oi? Tá Deixa eu bem? ver, vamos ver. Fala alguma. Tá um pouco baixo. Será que se você se aproximar mais, trazer mais o celular perto? Vamos ver aí. Agora melhorou? Gente, tá baixo o som. Ah, meu Deus. Se eu sair, será que posso fazer o processo? Sim, Eu vou fazer bem rapidinho. pode. Isso, sai e pede para entrar de novo. Acontece, viu, gente? É assim mesmo. Eu fiz uma live com a Estela do Reiki, né? O pessoal conhece como Estela do Reiki, Estela Oliveira. E ela ficou sem imagem. A gente escutava só o som, e aí ficou, né? E foi uma live linda. E eu não conseguia, ninguém conseguiu ver o rosto dela, só no começo, e daí sumiu. Então, vamos esperar a Mara pedir. Pode ser, Gabi, verdade, que esteja segurando ali a parte do microfone. Vamos visualizar aqui novamente. Eu acho que você pode estar colocando a parte do teu microfone do celular encostado no teu suporte. Agora melhorou? Agora melhorou, perfeito. Então tá bom, então tá ótimo. Olha, se não for te incomodar, repete tudo que você falou, porque ninguém Então tá bom. escutou. Vamos Ela começar agora, então. Vamos começar. pode encostar. Bom, vamos lá. Então, eu tinha feito a pergunta para a Mara, né? Por que que ela escolheu a enfermagem? O que levou ela para essa profissão? Então, ela vai responder porque nós estamos ouvindo. Então tá bom, vamos lá. Eu sempre gostei muito do esporte. Eu joguei, sou do esporte, amo judô, futebol, basquete, vôlei. E eu tive grandes oportunidades de estudar, mas nunca fui muito, né, dedicada a isso. Mas para o esporte era 100%. E eu sou paulistana e eu fui para Campinas, fui comprar
um cavalo manga larga mineiro, conheci o dono do cavalo, e em 9 meses eu estava casada com o dono do cavalo. E aí foi o grande boom na minha vida, porque assim o incentivo, a cultura, né, do empresário, do marido, né? E você já viu a família em 9 meses, todo mundo, nossa, a Mara vai casar grávida. Eu não casei grávida, não. Depois de 2 anos que vieram as minhas filhas, 2 filhas eu tenho. E a partir disso, eu encontrei uma grande oportunidade, um incentivo para que eu estudasse realmente. E aí eu optei pela área da saúde e a enfermagem. Para mim foi muito, muito importante na minha vida a transformação intelectual e humana que eu acabei vivenciando desde o primeiro ano da enfermagem na área, né, no hospital, já entrando no hospital, tendo contato com os pacientes. Isso para mim foi assim muito, muito maravilhoso na minha vida, sensacional. A gente percebe pela empolgação que você fala a respeito, né? Assim, a gente sente daqui, eu prestando atenção, eu senti daqui o amor que você tem por isso, né? Realmente você ama o que faz, pelo menos nesse começo aqui, eu senti que você ama a enfermagem. E antes, né, também eu queria que você falasse brevemente do teu currículo, porque tem vários alunos e ex-alunos teus que estão assistindo, mas eu não te conheço. Então eu quero, a Gabi, a Lívia, nós não te conhecemos. Fala um pouquinho do teu currículo para nós. Perfeito. Bom, então, imediatamente quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, eu já encontrei, assim, que me empolgou muito em fazer as primeiras pesquisas, foi o cuidado com os pacientes. Muitas vezes, nos corredores, eu ouvia, para que dar banho nesse paciente? Ele vai morrer mesmo, né? Nossa, ele está fedendo, fecha a porta. Então, uma forma de ver o paciente completamente assim, eu não aceito isso, né? Eu falei, mas por que que isso ocorre? Aí fui fazendo as minhas primeiras pesquisas, já no primeiro ano, segundo, não parei, até virou, né? Eu fiz a graduação em enfermagem, eu fiz licenciatura plena, fiz mestrado em educação pela PUC de Campinas e depois fiz tudo concomitante, o meu doutorado na USP de São Paulo. Então, eu continuo pesquisando, né? Eu adoro a pesquisa, eu acho que isso transforma a vida da gente em todos os sentidos, tanto profissional como pessoal também. E hoje eu sou docente do Unifiob, já há 20 anos, e hoje eu sou coordenadora dos estágios. E eu tenho uma coordenadora também, que é da graduação de enfermagem, Eliane Mendes, que é assim algo esplendoroso, porque nós trabalhamos muito em parceria, é muito humana também, em todos os sentidos, e me incentiva cada vez mais também para a pesquisa. Nossa, que coisa boa. Os teus alunos e os ex-alunos aí só tecendo elogios à sua pessoa. É tão bom, né? É tão gostoso. É. Bom, então vamos lá, Mara, vamos começar. Só recapitulando aqui um pouquinho, gente, eu não conheço a Mara presencialmente, a gente nunca se viu. Nós estamos hoje aqui por intermédio de uma outra enfermeira que veio conversar comigo. Estou tendo muita alegria de estar conhecendo essa pessoa. E aí ela falou da Mara. Faz live, você tem que conhecer a Mara, ela é maravilhosa. E aí eu falei, nossa, né? Então vamos lá. Porque, apesar de ter as lives voltadas, né, à espiritualidade, e eu ser espírita, eu abro uma vez por semana, 2 vezes por semana, esse momento, né? Então, eu acho muito importante trazer assuntos diferentes. E no caso da Mara, ela, por estar nesse meio, que nós estamos passando por uma situação difícil, a gente tem visto como a enfermagem, os médicos, né, têm se desgastado nesse ano e meio. Eu falei, gente, eu vou topar fazer essa live.
E o tema, então, que nós combinamos, porque nós vamos ter aí 4 lives, né? Nós vamos ter 4 momentos. O de hoje deu uma travadinha, voltou, voltou. O de hoje é o ontem da morte, o hoje da morte. Por que esse tema? Porque de onde veio? Como que a gente pode o ontem da morte, o hoje da morte? Por que isso? De onde surgiu essa ideia? Eu veja bem, o ontem, né? Quando a gente busca o passado, lá há 100 mil anos atrás, né? Os ancestrais nossos, eles não tinham essa forma ou religiosa, ou de outra forma para entender, mas tinham uma percepção da morte. E isso quando eles viviam em comunidade e eles enterravam os entes queridos, as pessoas da comunidade, em posição fetal. Qual é o significado disso? O acolhimento, né, o afeto, o afetivo do ventre, né, da mãe. Isso foi, durante os anos, foi se modificando, obviamente, o homem vai criando uma cultura em cima, né, de todo o processo da vida e da morte, e há algum tempo atrás, não muito longe, nós tínhamos a morte na residência, a família junto, a própria comunidade tem abertura na Instagram. residência. Oi? Na residência. Pode Tá, falar. tá, tá normal, né? Tá, Tô te tá, ouvindo. tá. Então, na residência, então, a pessoa que estava passando na rua queria compartilhar esse momento. Então, existia todo um acolhimento. E esse paciente, essa pessoa que estava vivendo a morte, tinha, né, todo esse contexto para vivenciar. A partir disso, nós tivemos algumas mudanças na era contemporânea com relação à hospitalização desse paciente. Hoje a gente chama de hospitalocentro, leva o paciente para o hospital, esse processo acontece dentro do hospital e muitas famílias não querem que isso aconteça dentro de casa. Não falam sobre a morte, não tem um diálogo. Como que eu sempre me pergunto e converso com a minha família, como que eu gostaria de morrer? Eu cuido de tantas pessoas nesse processo, da vida, o nascimento e a morte, todo o processo. Então, como que eu gostaria de viver? Como é que eu gostaria de morrer? Né? O que eu sempre converso com minhas filhas, com meu marido, isso eu acho que é extremamente importante na família, a gente ter este diálogo. Né? Óbvio que eu estou dentro do hospital, dos hospitais, e eu vejo muita coisa, e eu jamais gostaria que viver cenas como eu vivo. Por quê? Porque faltou diálogo, faltou a comunicação e faltou, e eu acho que é o principal de tudo isso, o profissional da saúde. Ele tem que ser preparado. Então, quando ele está diante da morte, o que acontece? Fecha a porta, sabe? Eu não tenho coragem de dar um acolhimento, eu não sei o que falar. Então, por isso que eu lhe disse que nos primeiros anos da minha formação, eu já comecei a entender por que esse profissional faz isso, por que ele manda fechar a porta, por que não pode dar banho, né? Por que ele não acolhe esse paciente, a própria família? E muitas vezes eu vejo que a família, ela quer entrar, ela quer acompanhar esse processo, não é hora de visita, então você não entra. Então, isso me incomoda profundamente. Então, quando eu estava na minha graduação, eu comecei a conversar com a enfermagem, olha, eu posso trazer a família? Não pode, eu vou trazer os filhos, as crianças vão ficar toda impressionada de ver o pai e a mãe assim. E eu fui quebrando esse contexto, eu fui quebrando essa parte mais dura, porque a pessoa fica com medo, né? Fica com medo, não traz porque vai incomodar. Esse é o processo, como eu já ouvi a outra live sua, do luto.
Então, se torna um luto patológico para as crianças, para os pacientes e principalmente para quem fica. E hoje nos chama muito a atenção, dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, o isolamento. Não pode entrar a família, não pode deixar, porque óbvio que ela pode entrar, só que dentro de um contexto, de uma biossegurança, né? Que ele possa fazer a despedida junto desse paciente que está tão grave que está mediante a morte. Então, esse é o processo. Então, hoje nós temos esse afastamento da família, esse legado ao hospital, que ainda nós não temos, não estou regeneralizando, mas a grande maioria dos hospitais hoje, os profissionais não estão preparados de forma alguma para cuidar desse contexto que é o processo de morrer e de morte. Eu achei interessante você falar, né, que nós fizemos uma live sobre o luto há uns 15 dias atrás. E agora, você comentando a respeito disso, né, trazendo essas colocações, acaba somatizando a dor. Parece que eu sinto assim que quando a pessoa não se despede, o luto acaba sendo maior. É isso? Talvez se as pessoas se tivessem essa aproximação e essa conversa importante, falar desde pequeno. Por isso que eu acho que ter um animal em casa é muito importante. A criança tem que lidar com as perdas, né? Não, morreu, para onde que foi, o que que aconteceu, para quando as maiores acontecer. Então, como você vem trazer isso, então? Seria melhor para a família estar próxima e viver o luto, talvez mais para frente, após a morte, seria menos doloroso. Olha, eu acho que é fundamental essa observação sua, Elaine, porque quando você tem a família sendo cuidada nesse processo, essa aproximação, o que acontece? Você vai orientando a família o que está acontecendo com o paciente. Tem momentos que você tem que chegar para a família, você falar, tem alguém que não veio, algum filho que mora longe, ou que teve alguma intercorrência durante a vida com relação a esse processo, teve coisas passadas não bem resolvidas. Ai, tem o meu irmão que mora, o paciente, ele fica lá, ele não morre, você pode ficar com ele, não morre. Essa pessoa que se aproxima, que ele aguarda esse perdão, ambos, né, tanto o paciente que está morrendo e essa pessoa que se aproxima, que ficou tão distante e pede esse perdão, eu falo para você, é imediata a morte. É uma morte que eu posso falar para você, isso acompanho muito, que dá um conforto para o paciente. Muito grande, Elaine, porque a aproximação, o perdão, a família fala, olha, eu estou bem, nós estamos bem, você está bem também. Então, rapidamente isso ocorre. A despedida, eu falo, é fundamental para ambos, família e o paciente. E uma coisa que é importante, que é o tempo da despedida, para a família assimilar, a gente chama de luto antecipatório, que é um luto que você vai orientando, olha, agora ele está um pouco mais grave, olha, agora já nós temos que entrar com drogas vasoativas, você vai sinalizando, olha, agora você vê que ele tem um edema generalizado, isso já é um sinal importante, que vocês precisam se aproximar mais, você vai orientando essa família, esse processo que está ocorrendo. A aproximação, eu falo para você, a humanização. É tanto que a gente fala hoje com expertise, que são os cuidados paliativos e o controle da dor. Nós não temos só a dor física, nós temos a dor espiritual, a dor social, a dor cultural, a dor física, a dor psicoemocional desse paciente e da família. Então, não é só a morfina que cuida da dor, que é extremamente importante, os opioides, as medicações para dor, mas o acolhimento, a humanização é
espetacular, é sensacional. E uma das coisas que eu observei muito na minha vida, Elaine, que a gente fala, nossa, a criança ela vai ficar horrorosa, ela vai ficar doente. Ela não fica doente. Uma ocasião, eu estava, o pai morrendo, perdão, a mãe morrendo, eu chamei os 3 filhos dessa mãe. E levei para a lanchonete, eu pedi para o pai se ele autorizava, a mãe autorizava, essa mãe não saía do leito, assim, muito preocupada com os filhos, né, nesse processo. Eu falei, você deixa, posso trazer seus filhos? Ai, posso? Pode, porque eu já pedi. Eles falam que é problema de infecção, eles vão pegar infecção. Não vai pegar, eu prometo para você. Então, no sábado, né, eu me desloco da minha casa, vou até lá, peço para o pai trazer as crianças, e aí eu sento com as crianças na lanchonete, eu converso com elas, eu desenho o que a mamãe tem, aquele bichinho que está dentro da mãe, ele está crescendo. Tá. A criança, uma criança de 4 anos, dos irmãos, ele virou para mim, ô Mara, eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que a minha mamãe tem? Só tenho hoje, não tenho amanhã. Então, nós que colocamos na nossa cabeça que eles não entendem. Eles entendem mais do que a gente possa imaginar. A inteligência de uma criança, a percepção da morte, e porque eu acompanho as crianças, os adolescentes diante da morte, então eu posso falar, eles dão show para nós. Agora, o terrível de tudo isso que eu estou te falando é quando você fala para uma criança, e principalmente uma criança, que você fala assim, papai virou estrelinha, a mamãe virou estrelinha, ela foi para o céu, ela foi viajar, não volta mais. Quando ele entende a realidade, você vai perceber que ele fica numa revolta porque mentiram para ele. Então, por isso que esse assunto ele tem que ser aberto, ele tem que ser conversado na hora certa, de forma certa, nós não podemos, né, falhar. Temos que ter toda essa competência para poder ajudar essa família e a criança, o adolescente, a fazer esse processo de morte. Desculpe, eu vou só citar um exemplo agora recente que teve, a mãe morreu, a criança é pequena, né, muito menor de idade, e o pai morreu. Essa criança está desesperada, porque não viu, ninguém falou nada, hoje ela está no serviço social, acolhida pelo serviço social, enlouquecida. Então, você imagine o quanto é difícil este momento que nós estamos vivendo, porque está todo mundo, sabe, sem saber por onde caminhar. Nossa, a gente está saindo totalmente fora aqui, né? E era previsível que isso acontecesse, porque eu vou realmente pegando as linhas de raciocínio e vou puxando. A Aline colocou que ela falou tudo errado para a filha dela. Não, Aline, você não errou nada, você fez melhor como mãe. Se der tempo, e deve dar, refaça essa conversa, dialogue novamente com ela. Nunca é tarde para a gente estar refazendo os nossos conceitos, para a gente estar se abrindo para nova. Olha, eu aqui, não tenho nada a ver com enfermagem, e estou aqui eu tendo essa aula maravilhosa. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar aberto para as experiências novas e para novos conhecimentos. E você falou a respeito de um luto velado, de um luto onde as pessoas, muitas vezes, naquela hora mesmo, ali no terminal, a importância de se pedir um perdão, de dizer, puxa, eu te amo. Isso funciona também para aqueles que estão em coma? Olha, isso você falou uma coisa muito importante, fundamental, e que poucos têm essa percepção. A pessoa que está em coma, então deixa eu explicar, isso é importante que todos ouçam. O último sentido a ir embora é a audição. Então, tudo que você for falar para ele de uma forma tranquila, porque não adianta para você fazer isso, você tem que ser orientada, porque a primeira coisa, quando uma pessoa entra numa UTI, ela tem medo de tocar o paciente, ela tem medo de falar, ela fica impactada, ela chora, tudo bem, isso faz parte, mas a pessoa que está lá,
eu sempre comparo, né? Aquela mãe que o filho vai viajar para o exterior, vai ficar 1 ano, 2 anos, vai morar fora, e ela fica, meu filho não vai, você tem que ficar com a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe. Né? E É. o que, que acontece? Ele vai, ele tem que ir, ele tem que fazer, é a vida dele, está lá projetada nisso. Agora, ele vai, mas ele sente tristeza, ele sente dor, ele fica, minha mãe, a minha mãe está triste. Agora, quando você se fala, meu filho, é melhor para você amar a mãe, a sua mãe está aqui com você sempre. Ela estará tanto aqui presencialmente ou longe, mas nós estamos conectados, porque o amor ele conecta a qualquer momento. Então, eu falo para você, eu sou uma passagem muito importante que eu tive na minha vida de um paciente um pouquinho diferente, mas ele teve um infarto agudo, ele ficou entubado um mundo de tempo. Todos os dias eu entrava no UTI e punha a mão na perna dele, no pé dele, fazia massagem. Olha, senhor fulano, eu estou aqui, papapá, papapá. Isso eu fazia todos os dias, até quando ele foi estubado, ele conseguiu estubar e retornar. Ele estava em coma total, induzido, tal. Aí quando ele acordou, ele veio, que ele conseguiu, estubamos ele começou a falar. Então a primeira coisa que ele falou, eu quero saber e conhecer aquela mulher que punha a mão, que conversava comigo, fazia massagem no meu pé. Primeira coisa que ele quis saber. Então, você imagina o tanto que é importante a audição do paciente. E quando eles voltam, eles começam, nossa, eu tinha tanto medo, porque eu escutava a equipe falar que, olha, está morrendo, olha o barulho dos aparelhos, né? Então, eles têm, sim, essa possibilidade de escutar e de entender tudo. E, principalmente, no final da morte, no processo de morrer e de morte. Nossa, eu estou pensando agora uma coisa. Como ficam os pacientes? Vamos trazer o Covid, porque é a doença que está pegando na atualidade. Como ficam essas pessoas que estão em coma, estão ouvindo o que está se passando, e aí né, o pessoal, nossa, não tem cura, entubou, será que ele também vai morrer igual o paciente de 1 hora atrás? E essa pessoa escutando isso, Mara, não piora? Infelizmente. Uhum. Infelizmente, né? Que coisa triste. Infelizmente, é uma realidade. Só de você falar assim, você vai para o hospital, você vai ficar internado, você está com Covid, já vem a palavra morte. Eu vou entrar na UTI, nossa, se eu for entubado eu não saio mais. Então, isso hoje está... A maior enfermidade é muito mais do que o Covid, do que a gente possa imaginar. O medo, o desespero. E tem a questão também que hoje o desconhecido de tudo isso, atira daqui, atira dali, posiciona, medicação, que nós não temos nada ainda certo, 100%, cada um fala uma coisa. A pessoa que está dentro de uma UTI, você pode acreditar, ou mesmo isolado, sem poder ver a família, ou quando coloca lá o celular na frente, fala com a sua família, a pessoa não consegue falar, ela fica emocionada, a família que está distante fica mais ainda. É um processo extremamente dolorido em todos os sentidos. Por isso, eu falo para você, o acolhimento, a humanização, o carinho, a empatia é fundamental nesse processo. Olha, eu estou junto, você vai melhorar, eu estou já fazendo o diálogo, dialogando com a sua família. E vamos ver uma possibilidade da visita, mesmo que seja, mas isso é fundamental para não se tornar um luto patológico. Porque você conforta o coração da pessoa que está lá, que está internado, e conforta quem está lá fora. É igual eu falo sempre, 2 lugares que eu não deixo de entrar. Nunca, jamais. Eu entro no hospital, 2 lugares, pronto-socorro e UTI. São os lugares. Imagine você ser chamada, que você tem um filho que sofreu um acidente, está dentro do pronto-socorro. Espera um pouquinho, não pode entrar agora. Espera um pouquinho, você, o teu desespero.
Então, é uma coisa que é extremamente importante. Sair, olha, tá assim, aguarda que você já vai entrar. Olha, agora ele está passando por um procedimento, isso, aquilo. Orienta esta família, porque o meu maior desespero na vida é sempre a orientação. Quando uma criança entra num centro cirúrgico, para da oncologia, que eu falo para você que eu acompanho muitas crianças, a mãe interna a criança, já no dia seguinte ela está dentro do centro cirúrgico, fazendo cirurgia, eu entro, saio, a mãe agora anestesiou, agora está assim, agora terminou a cirurgia, já o médico já está vindo falar vem conversar com você. Esta é a interação entre a equipe interprofissional. Então, eu estou junto com o médico, né? Ele sai, eu acompanho a orientação, o que ele falou, o que encontrou, mas o apoio essa família teve total. Porque você imagina se ficar 4, 5 horas fora sentado esperando o teu filho dentro de um centro cirúrgico. Ou qualquer coisa, né? Qualquer outra pessoa. Mas a criança, adolescente, mobiliza milhões de vezes, né? Qualquer pai e mãe. Então, são coisas, humanização que a gente precisa. Isso não custa, isso não tem dinheiro que pague, que é o conforto emocional para o paciente e para a família. Né? Então, eu falo, isso e o ideal, isso o que eu falo, eu trabalho muito isso com os alunos. Né? Inclusive, nós temos, dentro do nosso curso de enfermagem, cuidados paliativos e controle da dor. Porque o processo, porque isso não se ensina nas escolas, na graduação, os médicos, os enfermeiros, isso é só muito a parte física, a doença, a medicação, mas essa parte humana muitas vezes passa longe. Eu tenho uma pergunta aqui da Gabi, ela é do Rio de Janeiro, se forma esse ano em psicologia. Ela está perguntando, Mara, como profissional de saúde, o que a senhora acha da carência dos estudos nas graduações quanto o luto, a morte e o morrer? Perfeito. Isso é uma coisa extremamente importante. Por isso que eu luto até hoje, né? Por isso que eu falo, meu marido às vezes fala, Mara, chega, né? Aproveita o que você tem, vamos aproveitar a vida. Eu falo, espera um pouquinho, porque a educação, o ensino, é tudo na vida nossa. Eu falo, o Brasil carece da educação, de conhecimento, de ciência, mas também da parte humana, do cuidado, de nós nos cuidarmos, mas cuidar do outro também. E agora, a graduação, ela peca pela falta de conversar isso com o aluno, ensinar esse aluno a como ele acompanha. O que eu vou falar com o paciente que está morrendo? Ele está perguntando para você, eu vou morrer? Você vai falar, vai. Não, você tem a hora adequada, você tem que conhecer o histórico desse paciente, né? E gradativamente ele vai te perguntando, você vai respondendo dentro daquilo que você tem, que está acontecendo. Só que a única coisa que eu falo para você que é extremamente importante, nós temos que estar sempre conjugados com a equipe. A Mara não pode falar, você vai morrer, viu? Tá morrendo. E o médico chega para a mãe, para o pai, para a família. Não, tem chance, tem chance, tem chance. Então, nós temos sempre que estar em sintonia. Isso é a maior grandeza que tem numa equipe, que é o trabalho parceria, é o conjunto, todos estarem na mesma sintonia. Então, por isso que eu falo hoje que o estudo da morte e do morrer, a tanatologia, que a gente chama, que é tão importante essa palavra, que é uma ciência que estuda a morte e o processo de morrer. É uma ciência que nos dá esse embasamento teórico, né, e prático, porque não adianta só eu teorizar com o aluno, eu tenho que levar ele para a prática. Eu falo, a gente dá muito curso, promove muito curso de cuidados paliativos e controle da dor, mas eu falo, não adianta só teorizar, porque na prática é uma outra realidade.
né? Ainda você tem medo que você fala, né? Quando eu comecei no meu primeiro ano no curso de enfermagem a entrar, principalmente dentro da oncologia, no setor que eu estava era proibido aluno nenhum de nenhum curso da saúde entrar na oncologia. Era proibido. Por quê? Porque causava mal-estar para o paciente, porque o paciente oncológico ele é muito sensível em todos os sentidos, né? E então aí eu fui aprendendo, fui me aproximando dos médicos, até então eu ter o contato com os pacientes já no meu primeiro ano, e eles se perguntam: o que você fez no paciente? Ele melhorou tanto, olha, ele não saía da cama, ele estava já olhando para a janela esperando a morte, mas é a forma que você interage com o paciente. Chama-se, é o grande segredo de tudo isso, vínculo terapêutico de confiança. E eu tenho que entender também, que é muito importante, que a morte, a dor, o sofrimento, a doença é dele, não é minha. Mas eu não posso levar para minha casa e falar: ai, Mara, você perdeu o paciente, morreu o paciente. Não, mas eu faço essa transição da vida e da morte de uma forma muito tranquila, me dá a mão, não me deixa sozinha, ou me deixa sozinho. A criança fala: pega, me dá a mão. Por que que meu pai e minha mãe falam que eu não tenho nada e por que que eles entram com os olhos vermelhos? Né? Então, ela tem toda a percepção. A pessoa que está doente, ela tem a percepção. Ela já sabe, ela já vai fazendo essa transcendência que nós, profissionais da saúde, preparados para esse processo, a gente ajuda muito, muito. É isso que a gente tem que trazer para os alunos, para os estudantes da medicina, apesar que hoje está tendo, através dos cuidados paliativos, uma mudança lenta, mas já está existindo. Já há 20 anos atrás, mais de 20 anos, eu já venho lutando com isso, de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Até hoje é uma tese de doutorado, que hoje a minha tese de doutorado está em muitos países e tem artigos científicos em revistas estrangeiras, que é o boom, né? Porque até no estrangeiro, né? Eu falo em outros países que são adiantados, mas têm essa dificuldade de lidar com o processo da morte e do morrer. Bom, você já deu uma introdução na tanalogia, a gente já começou a conversar a respeito, você deu uma ideia. Eu queria que você falasse um pouco da medicina legal, né? Do mercantilismo capitalista, né? O que é isso, né? Essa coisa de morrer, desse mundo capitalista que a gente vive, como é que funciona? É o que eu falo para vocês, são uns problemas muito sérios que a gente vive hoje, a gente discute muito com a equipe, né? Tem o mercantilismo da morte, né? Que você fala, às vezes às vezes eu entro numa UTI, eu vou te explicar, só para a gente explicar para todos, para entender. Eu entro numa UTI, eu vejo assim, pessoas de 80 anos, 90 anos, entubada, assim, num processo isolado, já não tem nenhuma condição, mas o que eu espero? Vamos ter essa inteligência, essa competência. O que eu espero de uma pessoa de 80, 90 anos? Tem pessoas com 80, 90 anos que são super vitais, não estou falando isso, mas tem pessoas que se adoecem, vai para uma UTI, fica entubado 1 mês, 2 meses, 3 meses, a troco de quê? Depois de todo esse tempo, desse sofrimento, morreu. Né? Isso eu chamo de mercantilismo. Por quê? Porque tem muito comércio atrás disso. A pessoa tem dinheiro, está sendo particular, tem um bom convênio, nossa, então vamos manter o paciente. Então, é isso que Mara, eu falo para você, eu bato e eu falo para minha família que jamais hoje eu quero morrer dentro de uma UTI. Isso já é muito claro para minha família. Hoje, se acontecer, de eu ter qualquer problema, vai para a UTI? Não. Isso já é ordem expressa da Mara. Por quê? Porque eu falo claramente, eu não tenho medo absolutamente de nada, nada. Eu enfrento qualquer barreira, qualquer problema. Quem me conhece sabe
né, que eu tenho isso muito forte em mim, e isso eu converso com a família. Agora, você imagina você pegar um pai e uma mãe numa idade já aproximada, já com muitas comorbidades, colocar numa UTI e deixar ser entubado. Eu falo, isso que as pessoas devem realmente entender, conversar, fala, doutor, qual é a chance? Ah, não, isso, vamos esperar, vamos fazer. Não, então, a minha proposta hoje, como membro da família, hoje eu converso com você com toda a teoria embasada, eu não quero que vá para a UTI. Eu vou decidir para não ir. Ah, mas ele vai ter sofrimento. Não, hoje nós temos formas super legais de deixar o paciente consciente e sem dor, sem sofrimento, sem nenhum pior, né? Ficar num local entubado, que é um sofrimento atroz, sonda vesical, sonda nasoentérica, né? Para poder, assim, parece uma árvore de Natal de medicações e de equipamentos para controlar. Ele fala, depois de um tanto tempo, morreu. Você entra na UTI, fica 15 minutos, né, para despedir, para conversar, e tem 3, 4 da família, fica 5 minutos cada um, e cada um não faz nada, ninguém é orientado. Então, uma das coisas que eu sempre falo, eu oriento a família, está na UTI, eu entro junto, eu converso, olha, você vai encontrar assim, vai fazer assim. Esse, para mim, é um mercantilismo imundo, sujo, e que os profissionais deveriam ter um pouco mais de humanização, de consciência com relação a esse dado. Eu falo de cátedra, eu acompanho, eu não estou falando alhúrias, porque eu conheço bem esse lado, muito bem. Bom, então eu vou colocar uma questão que fique à vontade de responder. Mas esse mercantilismo, né, essa questão de deixar o paciente, por estar com o olhar financeiro, né, o olhar do ter, como que, deixa eu pensar aqui para eu formular, porque senão pode ser alguma bobagem. Como que você consegue ou você faz para que a sua equipe ouça esse apelo sem entrar num confronto com a área médica? Porque eu Não, acho que porque o médico, né, 3 pontinhos. Como faz? ótimo, é excelente pergunta. Eu acho que é isso que você, quando você tem um empoderamento do que você faz, que você tem competência para discutir com o médico, com qualquer um, você fala, vamos pensar, vamos ver se isso. Só faço uma pergunta para você, né? Quando eu estiver conversando. Se fosse seu pai, sua mãe, seu filho que estivesse aqui, o que você faria? E vou falar mais uma coisa para você, com toda a minha experiência e sem medo de errar, e sem medo de falar. É quando um filho de um médico, ou um pai, uma mãe, um companheiro, uma companheira adoece, que é da medicina, eu falo para você, eles ficam completamente perdidos. Completamente perdidos. Então, quando você entra e vamos lá, vamos acolher. Isso, olha, eu vou falar para você que o quanto que eu acompanho pessoas da medicina, pessoas familiares de médicos e de médicas, com o maior carinho eu faço. Não é que eu sou soberba, jamais, mas é o acolhimento que ele precisa. Naquele momento ele não é médico, ele não é médica. Naquele momento ele precisa ser acolhido, ele precisa olhar, ele não é o olhar que ele vai... Porque qual é o problema da medicina? Ele é graduado para curar. Ele não trabalha com a morte. Ele acha que às vezes, ele é Deus ou mais que Deus. Então, eles acham que eles são soberbos. E é onde, quando eles adoecem, eles ficam aqui, ó, na mão da gente. Com todo o meu respeito. Porque é a formação. Hoje, por isso que eu amo de paixão a educação. Quando você pega hoje a medicina, o curso de medicina, existe já um trabalho com esses residentes, com ele já na graduação que ele entra no hospital, que ele vai ter contato com os pacientes, ele já começa a ver a morte, a gente conversa com ele, traz ele junto, ele sofre, porque ele está perdendo lá o paciente dele, que ele acha que ele tinha que salvar. Então, é esse acolhimento que ele precisa. Ele precisa entender esse processo também.
que ele é infalível, que a morte ela é total. Né? Todos nós vamos passar um dia por isso. A morte é a única certeza que eu tenho na minha vida. Por isso, hoje, eu converso com os meus netos. Eles são pequenininhos. A vovó vai morrer. Não é vovó, é Mara. Porque eles não me chamam de vovó. É Mara, Mara vai morrer. Morre um bichinho, eu moro num local que tem espaço para os animais, tudo. Eu falo, olha, agora vamos enterrar? Vamos fazer? Olha, ele morreu. Nossa, mas é o cachorrinho. É isso que você falou, o passarinho. É o pai e a mãe que tem que começar já a trabalhar com essa criança. Hoje, nesse momento pandêmico que vivemos, essa conversa é diária. Você está vendo perder pai, mãe, avô, um atrás do outro. Como é que você faz com essa criança? Não é? Então, é fundamental, fundamental o diálogo. E na graduação de psicologia, nossa, quantas vezes eu tenho que entrar com psicólogo também, com todo o meu respeito. Vamos lá, eu estou junto com você. Pode agir, vamos lá. Aí eu acolho, isso não foi bem falado, isso nós podemos fazer desta forma. É a conversa, é o carinho que você tem que ter com as pessoas. O estudante, aquele que está morrendo, né? E olha, eu falo para você, é transformador quando você acolhe uma família. Quando você acolhe o paciente. Eu falo assim, é uma coisa, é um prêmio que eles ganham, porque eles entendem o processo, entendem todo o processo que está ocorrendo com o paciente, gradativamente você vai sinalizando, chega próximo, conversa com ele, fale aquilo que o teu coração mandar, fala que você está bem, fala que ele vai ficar bem. Aquilo faz assim, olha, é uma transcendência maravilhosa. Então, é fundamental isso, o ensino. É isso que nós temos. O que eu sofri para aprender isso a duras penas, porque aquela coisa, nossa, a Mara vai entrar, nossa, e depois os médicos falavam, vai lá, Mara, pelo amor de Deus, quantas mães que eu encontrava já em posição fetal, já não queriam tomar banho, 40 e tantos dias internadas, querendo ver filho, querendo ver os filhos, e aí chega a família e fala, ai, teu filho não está indo na escola, ai, teu filho parou de comer, ai, teu filho brigou na escola. E imagina essa mãe que está dentro de um hospital, num processo né, degenerativo, e você fala, e ela ouve isso, ela não morre. Aí o que eu faço? Você quer ver seus filhos? Pode ver, sim, vamos lá, eu vou trazer, eu vou falar com seu marido, ou ao contrário, né, quando é o pai que está lá também. Eu falo, nossa, hoje as crianças, que agora está tudo adulto, eles ligam para mim, você lembra, Mara? Você lembra, Mara? Então, eu deixo meu legado. Com certeza, eu estou aqui amando, né, todas essas informações que você está colocando. Eu acho que é uma aluna sua, a Juliana Quinzini, ela está pedindo, né, para que eu peça para você contar a história do menino que queria seu cachorro e estava para morrer. É linda essa história. Bom, é o seguinte, eu sou criadora de cães, né? Eu amo cachorro, amo. Bom, eu moro numa fazenda, né? Eu tenho essas coisas que isso me traz uma alegria muito grande e que me alimenta. Então, eu tinha um paciente que ele era filho único, o pai trabalhava na área da saúde e a mãe, né, criou esse filho, né, pandeló. Esse menino adoeceu, ele tinha um tumor de mediastino, e aí o tumor não respondeu ao tratamento, ele foi para a UTI, e desde o começo eu acompanhei ele mais de 1 ano e meio, e eu quero meu cachorro, que quando o pai e a mãe recebeu a notícia que ele tinha essa doença, a primeira coisa que faz, você vai tomar quimioterapia, radioterapia, não sei o que, você vai ficar imunossupressão, não pode ter contato com nada. A mãe e o pai ouviu tudo isso, pegou o cachorro dele, que era o irmãozinho dele, e deu o cachorro. Deu o cachorro, esse menino, o tratamento inteiro, o cachorro, e o que eu fiz? Ele foi para a UTI, todo dia eu entrava na UTI e com a minha prancheta, porque ele não falava, ele estava entubado, e o que eu conversava com ele, ele escrevia o que queria, papapá. E um dia que eu entrei na UTI, fui conversar com ele, a prancheta, eu falei,
Fulaninho, né? Vamos lá. Minha cachorra, minha filha brasileira, ela criou 3 cachorrinhos. Então, um machinho e 2 fêmeas. Ele olhou para mim, né, ficou todo alegrinho assim. Falei, olha, eu vou te dar um cachorrinho. Qual que você quer? O machinho ou a fêmea? Ele fechou o olhinho e respondeu para mim, um menininho. Ele escreveu, um menininho. Né, ele queria um menininho, irmão. E aí, nesse inteirinho, a mãe ficou grávida. Então, ela já estava no 7º mês de gravidez e ela falava assim para mim, eu não consigo. Eu estou gestando, o outro está morrendo. Eu não consigo entrar na UTI, eu não consigo falar mais com meu filho. Eu estou desesperada. Então, fui fazendo essa interlocução com ela. E o pai falava, eu salvo tantas vidas, e como é que eu não consigo salvar a vida do meu filho? E nesse inteirinho, ele falou, pois, um menininho, escreveu, e eu falei, então vamos lá, qual é o nome que você vai dar para o menininho para que eu comece a chamá-lo? Eu vou treinando, vou conversar com ele. Aí ele pegou, fechou o olhinho, escreveu, eu até me emociono muito quando eu falo isso, ele escreveu Hércules, ele tinha 6 aninhos, Hércules com H, trêmulo, né, por causa da respiração dele, eu não esqueço essa palavra, de vez em quando eu vejo ela muito, né, e aí, aí eu peguei e perguntei para ele, quando que você vai buscar o cachorrinho Hércules? Ele fechou o olhinho e escreveu, daqui 3 dias. No 3º dia, ele morreu, meus 3 cachorros morreram. É transcendência. Eu não sei, né, me emociona, é óbvio, eu sou humana, eu amo o que eu faço, eu cuido com muito amor. E isto, para mim, foi muito, muito significativo para a minha vida, porque nós conversamos de uma forma espiritualista, espiritual, humana, material, do jeito que você queira entender. Eu falo, isso foi fundamental, né, para que eu pudesse fornecer para ele, né, aquilo que ele mais queria. Os meus 3 cachorros, inclusive o Hércules. Agora, pense o que quiser. Cada um faça a sua analogia. É, muito bem. Nossa, sem palavras, né? A gente tem alguns minutinhos, né? Nosso horário aqui está indo, e a gente ia entrar na questão da realidade do envelhecimento, né? Não sei se vai dar tempo. De repente a gente deixa isso para a próxima live, porque nós combinamos que nós vamos fazer outras, viu, gente? E eu acho que a Mara vai topar, porque eu estou amando ouvir ela falar, e eu espero que ela também tenha gostado, né, da forma como eu vou fazendo, para a gente repetir isso aqui. Mas eu queria que a gente parasse aqui, não vamos começar hoje com o envelhecimento, porque a gente acabou tomando um outro caminho. Eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa questão do sentimento, né, de você estar nessa hora tão difícil que é para muitos, né, a maioria não compreende essa separação, e eu vejo o quão significativa é a sua atuação, o seu trabalho. Isso como levar isso para outras pessoas? Eu sei que você tem né, os seus alunos, mas de repente, um projeto a nível governamental, a nível federal, como levar isso como um trabalho de educação para a área da enfermagem, até para explicar para os médicos que eles não são deuses, né? E descer um pouquinho um degrauzinho, como levar isso para todo mundo? Porque é fantástico o que você está fazendo, você faz. Né? Outras pessoas precisavam trabalhar o sentimento, porque nós, como pacientes, Mara, às vezes a gente sofre um pouco na mão da enfermagem, né? Então, assim, às vezes é bom, às vezes aquele plantão foi bom, o plantão seguinte já não é muito. Como trabalhar isso no ser humano? Não só
na área da enfermagem, né? Você engloba, inclusive, a família. Você está entendendo, assim, o que que eu estou querendo falar? Como é que funciona? Veja bem, eu vou falar uma coisa para você, não, ninguém é mais que ninguém, nenhuma profissão é mais que ninguém, nenhuma profissão sabe mais que ninguém. Eu acho que a gente tem que trabalhar integrado, como nós já falamos, interprofissional, isso é extremamente importante, um acolhendo o outro, respeitando a área de cada um, a gente tem que respeitar, só que a gente precisa também ter profissionais competentes e, além da competência, pessoas humanas. Eu falo, o meu, o que eu mais eu falo para você, que eu falo para os meus alunos, eu trato, a minha filosofia de vida, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Então, esse é meu ponto fundamental para partir. Agora, como que a gente faz isso? Através da educação. Eu trabalho com aluno, então eu tenho que acolher este aluno de todas as formas possíveis e imagináveis, para que amanhã ele possa ter um espelho e falar, nossa, olha a Mara, olha a forma da Mara, olha a forma como ela trata os pacientes, como tratam as pessoas. Agora, quando você fala de um profissional da enfermagem, né, que você tem um auxiliar, você tem um técnico, você tem o enfermeiro, eles são profissionais que estão hoje na linha de frente, eles estão exaustos. O valor que é pago para esses profissionais é irrisório perto do mundo que nós vivemos. Ele, para sobreviver, ele tem que trabalhar 2 empregos, ele tem que fazer os bicos de final de semana, é um sofrimento atroz. Isso eu falo para você, não é defesa. Você pega um médico hoje, ele faz residência, perdão, ele faz um hospital, ele sai do hospital, ele vai para outro, a noturno ele vai trabalhar em outro local, ele fica rodando, porque nós temos hoje um trabalho absolutamente enlouquecedor em cima dos profissionais da saúde, principalmente hoje, que nós estamos vivendo um processo na obscuridade, atirando para tudo quanto é lado, arriscando a nossa vida, arrisca, por quê? Porque está na linha de frente, está cuidando do paciente, muitas vezes falta material, às vezes não vem um material, ou não troca, ou não dá tempo, não almoça, não janta. É assim, é atroz o trabalho. Então, esse lado, a humanização que eu falo, não é só a humanização da pessoa, mas é a humanização do trabalho, do acolhimento, da instituição, da parte administrativa. Esse o fator. São muitos fatores que você vai ver este paciente, vai acompanhar esse paciente. Às vezes ele tem problemas familiares, financeiros, problemas emocionais muito grandes. Então, quando ele está diante do outro no sofrimento, ele não tem nada para dar, porque já espoliaram ele em todos os sentidos, ele já entra espoliado. Então, é esse outro sentido que a gente precisa pensar no ser humano que cuida do outro, né? Campainha, medicação, quebrou isso, vai buscar, papapá. Então é muito, muito, assim, falta muito para o lado humano administrativo, e a gente sabe que hoje está tudo muito difícil financeiramente, difícil, fala, então vamos aumentar o salário, mas espera aí, é um contexto de uma educação que falta, a prevenção primária, que é o que eu falo hoje. Quantas pessoas hoje estão dentro do hospital porque fuma, bebe, alimenta mal, come gordura, está com diabetes, está com a desarticulação do membro. Por quê? Porque a diabetes tomou conta de tudo. Então, é isso que a gente precisa. Por isso que eu te falo, na educação. Eu vou trabalhar preventivamente. Eu estou numa idade que eu não posso estar saindo e falando, não, vou comer de tudo. Não, eu tenho que... Eu tenho hoje um cuidado especial, que é a atenção primária nossa, é a educação. Se eu sei que vai me fazer mal, por que eu vou fazer? Só que hoje o ser humano não entende isso. E aí eu falo muito, ou é pela dor ou é pelo amor. Então eu sou do amor, eu me cuido, eu cuido das outras pessoas, mas aí a pessoa só vai entender o que é dor a hora que ela estiver diante de um Covid. Né? Que não uso máscara, não preciso me proteger, eu não pego nada. Né? Então esse é o perigo que a gente corre. Tem eu vi esses dias essas tarjinhas, né, de figurinhas,
Então tinha uma pessoa, tudo em desenho, né? Ele estava orando, pedindo para Deus guardá-lo do Covid, que não acontecesse nada com ele e tal. Aí aparece o anjinho e fala: Olha, eu estou cuidando, estou sempre do teu lado toda vez. Mas e você? Você está se cuidando? Você está fazendo o que é pedido? Eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque pedir a Deus, todo mundo pede. E aí a gente quer as respostas. Mas o que a gente faz? Né? Então você falou, você tocou um ponto muito importante. Eu não quero pegar, eu me acho, eu não pego uma gripe, não pego nada, não tenho nada. Mas a gente tem que tomar os cuidados com a situação toda. Você falou de alimentação e serviu para mim, com certeza. Tem hora que eu erro aqui um pouco na alimentação, mas a gente vai aprendendo, né? Pessoal, desculpa, passou muito rápido aqui o que vocês escreveram. Se eu não conseguir ler alguma pergunta, eu estou vindo até com o dedo, eu estou passando aqui, mas é tudo muito rápido e eu estava prestando muito atenção no que a Mara estava falando. Nós precisamos encerrar, mas a gente vai ficar com vários assuntos em aberto. Então, eu fico aí à sua disposição para a data que você quiser. A gente faz outra. Vamos continuar esse papo. O pessoal gostou demais. Eu salvo, né, todos esses assuntos. Matheus, querido, que lindo. Então, assim, ó, última pergunta para a gente fechar. A enfermagem, para você, é uma missão? É uma missão, é uma competência, é amor, é carinho, é humano, cuidar de pessoas é fundamental, é transformador. Ela transforma a sua vida. Quando tudo que você faz com amor, seja lá qual for o que você faz, a profissão, é fantástico, é humano, é uma coisa assim que transcende a nós. E eu falo para você, a mudança que traz isso na nossa vida, o entendimento da espiritualidade, do amor ao próximo, nós, que eu falo sempre para minha coordenadora Eliane, que eu falo para você, é apaixonante, é a pessoa humana, carinhosa, atenta, inteligente, é essa parceria que a gente faz. Nós construímos. Eu não sei destruir. Até para falar com alguém, que às vezes eu tenho que falar alguma coisa, entender, processo eu escuto, eu oriento. A gente faz isso, né? Eu tenho isso muito forte e que precisa. É acolhimento, é amor. É com amor que nós ensinamos. Com as palavras que acrescentam para a pessoa refletir e não se odiar, achar que você está ofendendo. Não precisa ofender ninguém para ensinar. Né? E às vezes a pessoa está errada, se enxergar. Né, esse outro lado. E eu falo para você, quando você vive a vida, a doença e a morte, eu falo para você, você dá outros valores mais significativos para a vida. Não é só dinheiro. E esse crescimento que eu falo para você, que faz a gente ser feliz. Amor à família, amor naquilo que você faz, amor nas relações que a gente tem, né, de conhecimento, de competência. Por isso que eu falo, nós temos que transitar bem, né, saber transitar com competência, que eu acho que isso é fundamental. E a enfermagem, para mim, foi assim o ponto crucial para que eu mudasse, inclusive com questão com os filhos. Eu tenho 46 anos de casada, então eu falo, é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, e continua sendo. Até então, né? Eu não sei amanhã, eu vivo hoje. Por isso que eu falo, nós temos que aprender agora, né? Não depois, quando eu estiver diante da morte, falar, ai meu Deus, por que eu fui fazer isso? Não, não, a gente cresce cada instante, cada segundo. E queria muito, muito mesmo agradecer esse momento tão maravilhoso que eu tenho com você, essa empatia, que desde o primeiro momento que nós fizemos esse contato, e que bom, né, poder falar, poder encontrar pessoas tão acolhedoras como você, e com um programa tão importante como esse, levando para todas as pessoas o conhecimento. Muito obrigada.
E obrigado os Gosto. presentes também, viu? As É, pessoas, o eu tô carinho. Que eu... assim, o pessoal tá amando, seus alunos, ex-alunos, pessoas que estão te conhecendo agora, só elogios, isso é muito gostoso. Pessoal, a live eu vou salvar, ela fica lá, o meu perfil é aberto. Compartilhem, leve para outros amigos. Às vezes tem aquela pessoa que está meio desanimadinha, está meio perdidinha, né? Em se achar, em se encontrar. Passa, né? Passa para essa pessoa. Enfim, eu acho que palavra boa, coisa boa, a gente tem que passar para frente rapidinho, não pode guardar em gaveta, não. Então, muito obrigada. Gratidão a todos os alunos, né, de enfermagem, os que já são enfermeiros, que foram seus alunos da Unifeob e outros que estiverem aqui. Eu vou estar postando a nossa próxima live e vamos bater papo, vamos conversar, tá bom? Maior Querida prazer. Mara, muita luz, muito assim, carinho. Deus te abençoe demais. Um grande abraço, né, apertado aí em você, e a gente vai com certeza se falando. Claudinha, tudo bem? E nós vamos se falando, tá bom? Gente, Obrigada. boa noite, tudo Muito de obrigada. bom. Boa noite. Obrigada, Mara, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, tchau para todos.